O que significa esta palavra? Armagedon significa Monte Megido. Monte só é citado uma vez em toda a Bíblia. Ele não é citado em mais nenhuma parte das Escrituras, a não ser no enigmático livro do Apocalipse. E talvez ele não seja exatamente aquele monte físico, mas um monte no sentido figurado. Um monte onde vai acontecer um conflito espiritual. Se você procurar nas Escrituras, só vai achar uma cidade chamada de Megido e um vale com o mesmo nome, o Vale Megido, onde aconteceram várias guerras da Bíblia. E é bem verdade que este monte, que é chamado de Armagedon, é apenas uma colina que não foi formada pela natureza, assim como as outras. Esta colina foi formada pela ação do tempo da seguinte maneira: quando o rei construía uma cidade, vinha outro rei e destruía aquela cidade e construía uma outra cidade sobre aquela que estava destruída. E assim, um após o outro, foram chegando vários dominadores, até que se formou assim uma colina feita de uma cidade sobre as outras. O Apocalipse é um livro de figuras, de enigmas. Enigmas que retratam a realidade espiritual do mundo que a gente não vê. Então, este monte do Armagedon pode estar retratando a luta entre os reis da terra, entre os reis do mundo. E se é um conflito espiritual, ele acontecerá no mundo das ideias, dentro do intelecto humano. Vai ser uma guerra entre ideias, entre filosofias e crenças. Um dos primeiros confrontos que tem no Apocalipse é a luta da besta contra a Babilônia. Primeiro, o Apocalipse 17 mostra a Babilônia montada na besta, ou seja, a Babilônia é a figura de um sistema religioso do cristianismo caído, daqueles que comercializam, que compram e vendem as almas, né? E a besta são as pessoas que são dominadas por esse sistema religioso. Então acontece que um dia a besta se revolta e derruba a Babilônia e a devora. Vou usar algumas figuras conhecidas na nossa realidade aqui no Brasil para que você tenha uma ideia mais clara do que seja um conflito espiritual. No campo das ideias, nós vemos aqui desse lado alguns líderes que pertencem ao sistema do cristianismo caído, do cristianismo adulterado, pervertido. E nós temos aqui do outro lado as pessoas que estão lutando contra eles. Essa é uma luta onde ambos os lados estão falando verdades e mentiras. Mas isso não vem a caso agora. Eu estou tentando mostrar o que é um confronto na área das ideias. São vários segmentos que, tanto do lado da Babilônia quanto do lado da besta, estão confrontando ideias, tentando um derrubar o argumento do outro. Essa é uma batalha espiritual. E então nós nos perguntamos agora qual é a diferença entre a Babilônia e a besta. Como a gente pode identificar quem está na Babilônia e quem está com a besta? A Bíblia fala no comércio de Babilônia.
Mas a besta, a Bíblia diz que ela blasfema contra Deus e contra os santos que há no céu. Se alguém estiver comercializando o reino de Deus, esse está na Babilônia. E se alguém estiver blasfemando contra Deus, esse está com a besta. A Babilônia dominou por muitos anos e agora chegou a hora da besta derrubar a Babilônia. Mas por que os reis da terra se reúnem? Qual é o objetivo deles nessa luta do Armagedon? A Bíblia diz que eles se reúnem para lutar contra Cristo. Todos querem se sentar na cadeira de Deus. E aí então é que se levanta o arcanjo Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, ou só o Senhor é Deus. Os reis da terra se reúnem para tirar Jesus do trono. Esse é o objetivo maior. Eles dizem que Jesus é apenas um Messias, que não é Deus. Mas a Bíblia é clara quando diz que no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. E um dos nomes que Jesus Cristo tem na terra se chama Emanuel, que significa Deus conosco. A luta entre os reis da terra é porque eles querem sentar na cadeira de Deus. E aí se tornam dragões, porque é esse o objetivo do dragão. Mas não são todos os líderes que vão seguir a conduta do dragão, porque a Bíblia diz que o dragão só derruba 1/3 das estrelas. Ou seja, 2/3 vão estar com Cristo. Então, essa é uma dica para você identificar um dragão. Se ele diz que Jesus não é Deus. Algumas correntes de pensamento dizem que Jesus Cristo não é uma pessoa, que ele é apenas um posto que pode ser ocupado por qualquer pessoa. A cadeira de Jesus pode ser ocupada por Buda, por Maomé, por Confúcio, enfim. E este é o espírito do anticristo, aquele que confessa que Jesus Cristo não veio em carne, ou seja, que ele não é uma pessoa, ele é apenas um avatar, mas o arcanjo Miguel veio para lutar e derrubar a todos que queiram se assentar na cadeira de Deus.